Setembro Amarelo, começando mais um papo com café para você nessa noite. E para abordar esse tema, um tema muito especial, quebrar alguns tabus, os nossos convidados é José Carlos Ori, ex-prefeito de Jaboticabal, que também trabalhou muito e trabalha, né, na área social com jovens, adolescentes e adultos. Também o psicólogo e hipnoterapeuta e pastor Rogério Ricardo. E para brilhantar nossa mesa de homens, ela, a pedagoga Larissa Castro Melo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado aí. Obrigado. Bom, dia 10 de setembro, né, Augusto, é o Dia Mundial aí de Prevenção ao Suicídio, tá? Esse ano, 2022, o lema é A Vida é uma Escolha, certo? Qual é o Setembro Amarelo é um mês aí de conscientização à prevenção ao suicídio. Lembrando que eu acho muito importante, né, gente, não só ser falado em setembro, né? Porque o pessoal foca muito em setembro, mas eu acho que esquece outubro. Esquece todo o resto do ano. Então, assim, eu falo muito isso. Às vezes as pessoas... Tem uma pessoa do seu lado que às vezes está pensando em suicídio, às vezes está numa depressão profunda, mas aí as pessoas focam só no Setembro Amarelo. É o mesmo caso do Outubro Rosa, eu sempre falo isso, né? Que é o que eu tô batendo muito em cima. É isso. Cerca de 96,8% de casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. O que é transtorno mentais? Gostaria de perguntar ao psicólogo Rogério. Isso. Então, boa noite a todos e continuando, né, a nossa conversa. É muito importante entender que os transtornos mentais mais comuns, né, que vai estar dando a tendência de cometer o suicídio seria a depressão, o transtorno bipolar, né? Então, são os mais comuns que acontecem. O transtorno, como já fala, é um transtorno, é um desequilíbrio. Então, houve algo ali onde a pessoa ela acabou entrando num estado emocional onde ela deprimiu, ela afundou. E aí, o transtorno faz com que ela perca, né, a esperança das coisas comuns, por exemplo. Então, coisas do dia a dia que você começa a perceber que a pessoa deixa de fazer, era comum ela fazer. Então, no transtorno mental, nós vamos perceber a pessoa, ela vai se afastando, ela vai se isolando, né? Ela começa a ficar mais introspectiva. Então, é diferente de falar assim, ó, eu sou depressivo, né? Ou eu estou no estado depressivo. Então, estar depressivo de verdade, o transtorno depressivo, a pessoa ela vai estar pelo menos há mais de 14 dias num estado muito profundo para ser considerado depressão. Para poder falar, não, eu estou depressivo. Agora, os estados depressivos que o pessoal costuma ter, houve ali a morte de alguém, deprimiu um pouquinho, mas daqui 3, 4, 5 dias volta ao normal. Então, ela não está com depressão. Então, não é um transtorno, né? Então, só para a gente diferenciar, o transtorno é quando ela realmente está afundada, ela está em desequilíbrio. O Ori também vai ter essa experiência na clínica, né, Ori? Porque a pessoa realmente ela não consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda. Então, quando se fala de transtorno, há necessidade de procurar ajuda. Como pedagoga, você também entende bastante sobre isso, não é verdade? Quando pega as crianças ali, os jovens, porque sai fora da normalidade. Posso falar? Pode. Então, mais uma vez agradecer, estar aqui junto com o Augusto, nesse papo da hora, papo com café, papo da hora, e com pessoas especiais aqui nosso lado, cada um com suas lutas, vidas, né, e cada um com o seu profissionalismo. E nós falávamos aqui um minutinho antes da gente começar esse momento, de que a humanidade ela vem sofrendo sucessivas mudanças comportamentais e que tá de verdade, agora chegou o momento, eu acho que, não sei se eu posso dizer, tem pessoas mais técnicas talvez, nós estamos chegando, se não chegou, nós estamos chegando no ápice dos nossos problemas. Antigamente, vou falar por mim, antigamente eu não tinha, quando pequeno, celular. Eu tinha bolinha de gude, bola de capotão e uma bicicleta Monarch para andar, né? E com o horário certo. Você pode fazer isso depois da tua tarefa, né? Agora mudou tudo. Agora, para almoçar, nós conversamos, nós, os pais, nós colocamos os nossos filhos em contato com uma telinha plana de um celular para ele se alimentar e ficar assistindo o desenho dele. Só que nós já estamos rompendo desde cedo o almoço em família. Acabou o estender as mãos, pegar na mão do filhinho, e dar um beijo, estimular a comida, conversar. Primeiro detalhe. Aí vem a pandemia.
Né? Então, isso é uma sucessão de fatos que nós estamos errando em família. Os laços de família, eles não estão apertados. Os laços de família, eles estão afrouxados, né? Pode observar, isso é para todo mundo. Todos nós estamos afrouxando os laços de família. Por mais que você ame seu filho, por mais que você ame seu avô, o seu pai. Quantas vezes a gente esquece dos nossos avós, a gente esquece da história que eles fizeram, de tudo que eles fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Aí vem a pandemia. A pandemia é, para mim, a grande consequência, um grande mal que ele fez com que ao longo desses 2 anos, pelo menos 2 anos, você afrouxasse laços irreparáveis, né? Que é o beijo, o abraço, o colo, o calor humano, estar junto, apertadinho. Vô não podia ver neto, netinho não podia ver os avós, o filho não podia visitar o pai e a mãe. Enfim, houve uma ruptura de sentimentos, houve uma ruptura de amor. E quando você rompe esse amor, começa a dar todas essas consequências. As clínicas vão estar lotadas, porque nós estamos ficando muito doentes, né? E essa depressão, ela leva ao suicídio de verdade. Então esse bate-papo, né, hoje, é justamente para a gente... Acho que a maior sensação, procure observar quem está do seu lado, no local de trabalho, no seu núcleo religioso, mas principalmente em família, tem alguém pedindo socorro. O olhar está triste, não está falando, ou se está falando demais é para chamar atenção, né? Dê atenção, deixa um pouquinho, por favor, o celular, né? Dê atenção, dê colo. Tá? Eu acho que nós estamos precisando de muito mais amor na sociedade para evitarmos esse outro extremo, que é a pessoa ter a coragem, né, a doença, a loucura de acabar com a sua própria vida. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Pegando esse gancho aí do Ori, eu como pedagoga quero falar um pouquinho da aula online. Tá. Então assim, por conta da pandemia, né, nós ficamos aí quase 2 anos em aula online, o que foi muito ruim para a educação. Então assim, eu até falo, para outras profissões não, até que deu certo, né? A gente vê várias profissões que hoje o pessoal tá tudo home office porque deu certo. Agora, a educação não, realmente é o que o Ori estava falando. As crianças precisam. Afetou quem? A base, a criança. Exatamente. Eles Isso que é o precisam crítico. desse calor humano, do contato com o professor, do carinho, da interação com outras crianças. E o que pior, essa questão mesmo da internet. Então, eles ficaram mais individualistas, menos empatia, intransigentes, imediatistas. Então, assim, qualquer coisinha hoje, eles não sabem lidar, eles brigam muito, a família também não sabe apoiar muito, que é o caso que a gente tem que acabar encaminhando para psicólogos e etc.
Desculpa, eu vou até passar para o que o Rogério fale. O grande problema mesmo, né, não podemos nunca falar das crianças, o grande problema é a família. A família perdeu laços, a família perdeu poder, a família perdeu moral, estrutura familiar e tá tudo solto, né? O pai para cá, a mãe para cá e os filhos tentando se localizar nesse mundo moderno. Complicado. E aí, muitos não... Às vezes, quando o Rogério disse assim, aquele momento, aqueles últimos dias, né, que é a depressão de verdade, a pessoa sente uma angústia, mas uma angústia tão grande e ela não tem mais força para reagir. Ela precisa da família abraçando, pegando, socorrendo e de profissionais que possam ampará-los. E no início nem era psicologia. Né? Às vezes até com medicamento. Eu não estou errado não, né? Isso. Você cede um pouquinho para acalmar aquela ansiedade exacerbada, aquele desespero, e aí o psicólogo vem e começa. Olha a situação que uma pessoa chega. E essa desesperança que faz com que chegue a esse ponto, muitas das vezes a depressão, principalmente assim, ela atinge várias condições, né, mentais, psicológicas, que há uma confusão, inclusive. As pessoas com depressão, os familiares não entendendo, né, como que a doença funciona, acham, por exemplo, que a depressão vai afetar o caráter da pessoa, porque ela deixa, por exemplo, de fazer coisas cotidianas. Aí fala, porque é preguiçoso, não quer nada com nada, é uma frescura, né? Então, assim, ela mexe tanto com o emocional da família também, porque a família não compreende aquele estado que a pessoa se encontra, que aí começa a acusar ela de situações que anteriormente ela não era daquela maneira, ela não respondia daquela forma, mas por ela estar no estado depressivo, agora ela está. Na igreja acontece a mesma coisa, olha, por incrível que pareça, na igreja que eu digo, geral, né? Na sociedade, no mundo cristão, porque a pessoa depressiva, ela perde desejo de coisas simples. Por exemplo, antes ela cantava, não canta mais. Antes ela lia a Bíblia, não lê mais. Antes ela participava de alguma atividade, ela não quer participar. É natural isso do depressivo. Acho que é até espiritual, mas na verdade é emocional. Ela não está tendo a condição, o ânimo de estar presente lá. E aí, os irmãos, a igreja deveria observar com olhos fraternos de que ela está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. E às vezes acha que é só espiritual. Eu falo isso na igreja, eu ensino alguns pastores sobre isso, a importância de ter um olhar diferenciado, porque nem tudo é espiritual. Eu acredito sim que exista no mundo espiritual uma condição que pode nos oprimir, sim, mas a gente percebe que na grande maioria realmente é a doença. E aí, por exemplo, você tem problema de coração, você vai procurar um cardiologista. Você fraturou o pé, vai lá e engessa o pé engessado não vai te impedir de ir na igreja, não vai te impedir de trabalhar. Mas o depressivo, então, primeiro que eles não procuram um psicólogo, né? Vai ter que entrar na medicação, dependendo do grau da depressão, vai ter que entrar na medicação, é necessário, mas ele não procura. O psicólogo é uma das últimas alternativas. E quem que cuida da mente? Quem que cuida de verdade da psique? Né? Então, é muito importante. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho percebido que as pessoas têm procurado mais. Tem quebrado um tabu muito grande, porque antes psicólogo era para louco. Não, psicólogo é para louco. Né? E aí é mais fácil no psiquiatra por causa da medicação. Então eles acreditam ser mais rápido, né? Imediatista. Né? Ao invés de trabalhar essas questões internas. Né? Aquilo que está faltando. E como eu estava falando agora há pouco, o perdão é algo muito importante. O perdão é algo importante. Então se a pessoa não aprende a perdoar e se perdoar, ela vai ficar com essa dor o resto da vida. Você me ofende com uma palavra, e foi sem querer. Aí você nem lembra mais. Mas aí eu fico, nossa, Larissa. Mas você não esqueceu. Eu fico ruminando. Eu fico ruminando. Aquilo está em mim. Aquele veneno está em mim, não está mais nela. Ela já falou, esqueceu, acabou. Mas está em mim. Então, o depressivo, ele sofre muito com isso. Aquilo fica corroendo. Fica corroendo ele. E é onde ele perde a esperança, o objetivo, o foco de ver aí uma saída. O Ori falou a respeito da pandemia, e hoje a gente vê a saúde mental pós-pandemia, né? Muitos fatores levaram muitas pessoas a entrar em depressão, crise de ansiedade. Mas também tem a relação entre o suicídio e o uso de drogas, né? Infelizmente.
Eu gostaria de perguntar a vocês o que deve ser feito, como que a gente pode identificar uma pessoa nesse estágio, né? Depressão, tem alguns sinais de que a pessoa de que ela vai cometer algo contra a sua própria vida ou não? Ó, Pode falar. em vários casos, eu posso dizer que 80%, 90%, toda pessoa depressiva ou toda pessoa com algum tipo de transtorno mais grave, ela dá sinais que vai fazer. Tá? Um dos sinais é muito popular, ela começa a dizer assim, eu vou fazer, né? Eu estou falando eu vou fazer porque eu não gosto, é uma questão minha, eu não gosto de falar a palavra, né? O tema desse bate-papo aqui é muito, muito triste, eu já passei por isso, né, na instituição que eu dirigi, e é uma palavra que me incomoda bastante. Então eu prefiro falar de vida, falar de prevenção, de falar, né? Mas só para dizer o seguinte, tem pessoas, Augusto, que ela começa a dar sinais e esse sinal é terrível. Porque chega um dia que ninguém mais acredita. Eu vou fazer isso. Eu vou cometer isso. Eu vou parar com esse sofrimento. E aí no início as pessoas preocupam. Depois ela de falar tanto, a família, os amigos, só fala. E isso vai calcificando e potencializando a mente do ser humano, né? É um dos caminhos que depois a pessoa acaba tirando a própria vida, né? Ela, na maioria dos casos, ela dá, sim, sinais. E um dos problemas que o Rogério falou, que é importante, é quando o ser humano não sabe se perdoar, né? Muitas vezes, a ausência do perdão leva ao término da própria vida, infelizmente. E colaborando, Lori, com essa sua fala, a ideação suicida, que é o início de tudo. Sim, né? sim. Então, às vezes ela não vai falar diretamente, eu quero fazer isso. Ela fala assim, queria sumir. Se Deus me tirasse daqui. E começa dessa maneira. Então, ele não querer estar presente. Então, já começa... É um sinal grande. Já é um sinal, um alerta. Por que não quer estar presente? Por que está tão difícil assim? O que ela não está conseguindo enxergar? Né? Para depois começar, então, aquilo ficar fomentando na cabeça dela, e aí ela vai idealizando, aí ela vai criando condições, ela vai criando estratégia, até o momento em que ela realmente vai criar essa coragem, vamos dizer assim, para poder tentar fazer. Exatamente, eu vejo isso muito nos adolescentes, casos de depressão, né? Desses pensamentos, eles falam, não vou vir mais amanhã na escola, ou vou matar meus amiguinhos, ou vou me matar. É bem estranho mesmo, tem que ficar bem atento. E eu queria até perguntar para você, Rogério, a questão assim, igual o Ori tá falando, não, a pessoa fala, vou fazer. Mas eu vejo muitos casos também que as pessoas mascaram uma alegria, sempre tá feliz, sempre tá sorrindo, e aí nós somos surpreendidos com uma tentativa, ou até mesmo a pessoa consegue tirar a vida. E eu sempre fico pensando, nossa, a pessoa sempre pareceu tão feliz, tão alegre. É realmente uma questão de mascarar, né? Isso. As pessoas não têm coragem de trazer, como foi falado, não têm coragem de trazer a dificuldade, o problema. Então, ela cria uma segunda personalidade ali, diante da sociedade. Para fugir. Para fugir daquilo. Porque eu já vi vários casos assim, nossa, mas a pessoa parecia tão feliz. É igual na rede social. Na rede social todo mundo ri, todo mundo tá alegre, né? Só que lá dentro mesmo a gente vê que não é dessa forma que funciona. Então, assim, há uma máscara colocada diante da sociedade para não ser questionado. Mas por que você está assim? Porque às vezes ela não quer tratar aquela dificuldade, ela não quer mexer naquela ferida. O que é muito pior do que quem dá sinais. Exatamente. Bom, identificando esses sinais, o que eu devo fazer, então? Quando eu identifico esses sinais numa pessoa, o que eu devo fazer, o que eu não devo falar? Tem muitas coisas que eu não devo falar, né? Uma pessoa que está já nesse estágio. Eu vou deixar para que os dois passem depois a visão deles, mas um primeiro e mais prático é você tentar ajudar a pessoa a nível... Ele não vai gostar, talvez, né, Rogério? Mas eu sempre penso que o primeiro passo deveria ser auxiliar a pessoa, acompanhar. Não é só falar apontar o dedo. É dar as mãos e tentar levar a pessoa para um núcleo religioso. Ele é mais fácil, ele é mais próximo, entendeu? Porque o psicólogo envolve um monte de coisa, a agenda do psicólogo, o valor de uma consulta, tudo. E a aceitação pessoal da pessoa ter que falar que vai a um psicólogo, a uma terapia. Então a igreja, independente da denominação, a igreja ela é mais próxima, ela está na esquina da nossa casa, né? O problema é que a pessoa, às vezes, nós,
pode dizer, né, pelo mundo que a gente vive, a gente quer falar, ó, procura Deus, vai numa igreja, mas é só isso. Você não trabalhou para deixar ela dentro da igreja ou sentar na igreja do lado dela. Tá? Então, acho que isso é importante porque vai trazer uma certa estrutura. Eu sempre digo que a religiosidade, ela é importante você ter todo dia o seu dia de religiosidade. Ou seja, eu tomo medicamento todo dia, né? Se eu não tomar, ele vai me criar distúrbios no meu organismo, então eu preciso. Então, a religião eu precisava de pelo menos uma vez por semana, mas medicamentosa, né? De forma medicamentosa. Eu preciso daquilo lá. Quando a gente tem essa religiosidade, e todo dia que você vai, você recebe uma gama de energia, de magnetismo, de fé, a hora que o impacto do problema vem, algo acima, o invisível, está te protegendo. Você está com uma blindagem natural. Agora você não vai, não procura. Qualquer impacto, você não tem essa proteção, digamos, né, maior de uma energia própria. Então eu vejo como um dia da semana convicto numa religiosidade é fundamental, né? Então, um dos caminhos é esse. E aí, a hora que a pessoa pede ajuda de verdade, né, é igual a dependência química. A mãe, o pai, os irmãos querem internar porque ele está roubando botijão de gás, já acabou com não sei o quê, não tem mais nada na geladeira, ele vende tudo. A família quer, ele não quer. Se ele não quer, fica muito difícil, né? Enfim, e aí os núcleos religiosos, eles têm conseguido, evidentemente, resolver seríssimos problemas sociais, sabe? Familiares, inclusive. Inclusive, é científico, né? A pessoa, quando ela está ali orando a Deus, a glândula pineal, ela é acionada e fisiologicamente aciona sistemas de autocura. Então, assim, eu também sou a favor de que a pessoa busque, ela tem que ter algo para se apegar, ela tem que ter algo que faça ela querer ficar aqui, porque se ela perder tudo que ela tem de estrutura, que não tem nada para ficar aqui, sobra uma alternativa. Só uma alternativa. Eu posso falar assim com convicção, porque eu estou passando por um tratamento, né? As pessoas já sabem. E a fé é incrível. Se não tiver fé, se não tiver Deus, fica muito difícil. Porque até eu falei pro Augusto, né, no podcast que eu fiz, que como eu fiquei doente há 13 anos atrás, dessa vez eu pensei em não tratar. Falei, nossa, mas por que de novo eu? Sabe, aquela questão, nossa, mas Deus de novo tá me confundindo com o Rambo. Aí eu falei, não vou tratar. E aí a gente pensa em Deus vai me dar fé para suportar tudo isso, você pensa na família. Então, assim, tem que ter mesmo, exatamente. E eu não sei, me perdoe se eu for invasivo aí, né? Invadir um pouco, mas no caso da Larissa, o tratamento é um tratamento, não preciso falar, todo mundo sabe, é um tratamento difícil. É um tratamento que, dependendo do nível do tratamento, judia muito do corpo físico. Olha, a gente fala, né? Judia muito do corpo físico e judia do emocional. Tá? Então tem dias, não estou falando que seja o caso dela, mas tem dias que dá um desânimo, né? E aí vem família. E outra coisa, eu vejo você nas redes sociais, às vezes, né? Sempre com um sorrisão. E o sorriso é um antídoto verdadeiro, sabe? É realmente buscar uma energia que está lá dentro de você e falar assim, não, eu sou forte, eu vou vencer. E depende muito da gente. Porque eu não vou conseguir vencer só com ele falando. Eu preciso vencer eu acreditando. E um tratamento como o seu, como de milhares de pessoas, é difícil. É o que eu falo. É muito confuso. Gera, às vezes, uma coisa chamada assim, falta de esperança. Meu Deus, como é triste isso. E o depressivo, né? Ou com algum outro distúrbio emocional, tem um momento que ele chega e fala, chega, eu não tenho mais alternativa, eu não vejo mais luz no meu túnel. E aí? Né? Aí é que entra família, carinho, amizade, né? Abraço, palavras de esperança, religiosidade, né? Eu tô falando demais, né? Sorrindo tudo fica mais fácil, né? Sou eu. Segundo a OMS, de 5,8% da população brasileira possui o quadro de depressão. Né? O que pode causar uma depressão? Isso, a depressão, eu posso começar? Olha. Deve. A depressão, ela vai ter uma decepção muito grande sobre algum ponto. Então, que pode ser dentro da família, que pode ser a perda de um trabalho, ter perdido um ente querido, às vezes até um animal. Então, tem pessoas que são muito sensíveis.
Então, assim, é uma frustração que para ela sozinha, ela não dá conta de resolver aquilo. Então, geralmente o depressivo, ele tem algo muito forte. E aí, assim, a gente vai levar para traumas, vai ser diversas situações. Um estupro, por exemplo. Então, uma violência, né? Desde a infância, por exemplo, o pai muito agressivo com a família, às vezes alcoólatra, às vezes drogado. As humilhações, que já até foi citado aqui, você falou o que não deve se falar. Então, você não vai dar nada mesmo. Você nasceu para se ferrar, e tantas outras coisas que a gente ouve. Destrutivo, né? Vai destruindo. Então, cadê a esperança dela? Cadê o motivo dela sair daquilo se os próprios familiares não apoiam, não ajudam, não colaboram? E às vezes é muito comum, por exemplo, de ter um depressivo na família e esse depressivo adoecer todos por não buscarem ajuda. Então, a mãe é depressiva, a filha é depressiva, e é uma cadeia. Você fala, pô, é genético esse negócio. É comportamental também, porque o comportamento é aprendido, né? Então tem pessoas que nasceu assim num lar onde muitos são depressivos, para ele é normal ser depressivo. Para ele é normal estar cabisbaixo. Tem até uma tirazinha do Snoopy, o Charlie Brown lá, ele tá andando não, aquele menininho que anda arrastando o cobertorzinho, ele tá de cabecinha baixa assim, todo depressivo. Aí você fala, por que você não olha para cima? Aí você, se eu olhar para cima, acabou a depressão, porque quando você olha para cima, você vê o mundo, você ativa glândulas importantes para você no bem-estar, e ali não, né? Então, assim, é comportamental também, né? Tem o genético? Tem, mas tem um fator comportamental. Então, assim, os traumas são os maiores casos que vai levar a pessoa à depressão. É uma desesperança tão grande, né? Foi retirado algo dela, é isso que eles falam, tá faltando, tira dela. Ela deprime muito rápido. Muito rápido. Às vezes a pessoa é muito sadia, mas a morte de alguém, por exemplo, deprime ela ao ponto dela querer acabar com tudo. Um exemplo. Na questão, assim, criança, né? O que eu vejo muito na escola, separação dos pais. O preconceito, o bullying e o cyberbullying, né? Que hoje também, como o Ori tá falando bastante aí, da questão do celular, né? Da internet. Então, as crianças, assim, às vezes estão jogando em jogos, se ofendem, falam palavrão. Tem muitas queixas desse tipo na escola. E exclui também. Exclui muito. Exclui também, né? Muito. A criança sofre, do grupo, por exemplo. Chora, fica isolada no recreio, fica isolada na sala. Então, assim, o professor tem que ter um olhar bem especial para esses tipos de comportamento. A criança fica com medo, não quer ir para a escola, chora, é bem complicado mesmo. Olá, e como abordar esse tema Setembro Amarelo? Não só setembro, né? Mas como abordar esse tema na escola? Exatamente, é o que eu falei, não só setembro, torno a repetir, é o ano inteiro. Então, assim, toda escola tem que ter um projeto nessa questão mesmo emocional. Então, assim, tem que ter um dia da semana só para falar disso. O que eu gosto muito de fazer? Eu falar dos meus problemas para eles se abrirem, para eles verem que todo mundo sofre, todo mundo tem problema. Então, o professor cria aquela relação mesmo de afinidade com a criança. Então, eu gosto muito dessa troca. E uma vez por semana, assim, eu gosto de falar, façam, não só no Setembro Amarelo, mas uma vez por semana, assim, escreva no papel o que te deixa feliz, escreva no papel o que não te deixa feliz. Às vezes eles querem compartilhar, às vezes não. Então, geralmente eu falo, faça anônimo. Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. O que faz Você feliz? corta. Um psicólogo me deu uma dica que eu super trabalho na escola, eu acho muito legal. Escreve, eles têm, às vezes, uma raiva, de querer ofender o amiguinho, de chorar, de não saber lidar com o sentimento, porque a criança está nesse desenvolvimento e eles acabam não sabendo lidar com o sentimento. Então eu falo, pega uma folha de papel, escreve o que está te deixando triste, põe palavrão no papel, rabisca e depois você rasga. Rasga tudo isso e joga fora. Dá certo. Na maioria dos casos dá certo. Isso, tia, tô aliviado, joguei toda a raiva no papel, joguei no lixo. Então é bem interessante. É uma terapia. É uma terapia. Né? Lógico. É uma técnica. É uma técnica. Quando você vai e fala no consultório com o psicólogo, você está tirando de dentro, e é difícil esse tirar de dentro, né? Você Muito. tira de dentro e está jogando fora. Aí depois você vai aprendendo a conviver com novas expectativas, né? Mas é o tal do perdão, de se auto-perdoar, de tirar a maldade de dentro, né? Eu gostaria de dizer, Augusto, tem coisas que
Na infância a gente começa a observar. Tem seres humanos, criança, que às vezes vai crescendo, chega na pré-adolescência, é um conflito entre o crescimento, se tornar adulto e o estigma, não, o perfil de beleza. Tem pessoa que, por exemplo, não aceita o nariz. E ela cresce com aquilo pode, olha a besteira, pode virar uma depressão, porque ela não se aceita. Entendeu? Lógico que eu estou exagerando um pouco, mas é bem próximo isso. Ela não aceita algo dela, né? E aceita. É algo até genético, né? E ela acaba não se autoaceitando e isso vira uma depressão se não se cuidar. Não, isso é real. Fui no otorrino e a gente estava conversando sobre isso. De novo o celular, porque hoje tem os filtros. E ele fala, Larissa, o que vem de adolescente aqui, fala, eu quero o nariz do filtro. Então, assim, não se aceita. Na nossa época não tinha esses filtros. Então, hoje eles querem aquele rosto perfeito da Barbie, o filtro. E aí começa a entrar em depressão. Porque eu só tô bonita na internet. Porque eu tô usando filtro para falar com as pessoas. E isso demonstra o quê? Uma insatisfação interna, né? Um desamparo. Ela não está sendo aceita por ela, porque ela também não se sente aceita por alguém. Então tá faltando alguma coisa. Geralmente pessoas que ela ama. O externo é para tentar suprir algo do interno, né? É igual o compulsivo. A pessoa compulsiva por comida ou a droga, seja lá o que for, né? Por que tá buscando fora? Porque tá faltando alguma coisa lá dentro para ser preenchido, para ser compreendido, para ser amenizado. E aí, como ela não tem aquilo, ela não consegue preencher aquilo, ela vai buscar externamente, né? Para tentar solucionar aquela falta lá. Infelizmente, tem muito do externo, né? Sim. Muito bom. Senhor Augusto. O que eu acompanho muito nas redes sociais, principalmente jovens, né, é sobre o transtorno alimentares. Em jovens, principalmente mulher, que acha que está acima do peso, comer um pouquinho, já tô gorda. Tem esse problema também? Sim. Isso é uma dificuldade dos jovens, principalmente os jovens, mas tem adultos também. Mas os jovens é muito comum por causa dessa busca da beleza, né? O que o Ora acabou de falar agora. Essa beleza social que é imposta. Então, aí o que acontece? Ela vai querer ter autocontrole ali do que come. E na grande maioria das vezes come errado. Porque se comesse certo, ia ter o corpo sadio. Né? Aí vai comer as gostosuras, que o pessoal fala porcaria. Eu não falo porcaria não, são gostosuras, porque são gostosuras mesmo, né? Vai comer chocolate, vai comer bolachinha, tal. Só que são alimentos que, ao invés de nutrir o corpo adequadamente, colaborar para que elimine o excesso de gordura, aí ela vai comer todas essas gostosuras que vai colaborar para adquirir um pouquinho mais, né? E aí quer cortar a alimentação, fazer essas dietas malucas aí, que a gente vê umas dietas muito doidas, que traz mais prejuízo. Mas essa não aceitação ou essa busca dessa estética perfeita faz com que o transtorno alimentar ele aumente significativo. E você sabe às vezes o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu tive um caso num dos tratamentos que aquilo mexeu bastante comigo. E era uma menina, na época, ela devia ter uns 11 anos, essa fase aí que está mudando, né, da puberdade. Uhum. E aí o avô dela, brincando com ela, foi uma brincadeira. Depois na terapia a gente viu que era brincadeira do avô, mas para ela foi muito sério pela idade, porque ela não tinha dimensão do que foi falado, uma compreensão realmente de adulto, né? E aí o avô dela falou assim para ela assim: nossa, você gordinha desse jeito aí, você nunca vai ser igual a sua irmã. A irmã era magrinha. Então, ela tinha 11 anos, ela era um pouquinho mais fortinha, não era gorda não, era um pouquinho mais fortinha que a irmã. Mas aquilo entrou tão forte na cabecinha dela, que depois que ela chegou na fase dos 15 anos, ela começou a entrar nessa neura de querer fazer dieta para emagrecer, porque ela precisava ser igual a irmã. Porque então, o avô tinha força para ela, né? Era importante. Era representativo, Porque se é alguém que não representa nada, ela não assimila tanto. Mas pra você ver a força que a frase do avô. Uma fala forte para ela. Até, viu, Rogério, você estava falando, eu leciono para essa idade, 10 anos. É uma idade muito complicada, que eles não são nem crianças e nem adolescentes. Então é bem complicada essa idade mesmo. Eles estão numa oscilação aí, uma transição. Até voltando à pandemia,
no que aconteceu nas aulas online. Eles não tinham horário para comer. Então, assim, eles assistiam a aula comendo as gostosuras, né? As porcarias. Então, assim, o tempo inteiro na aula comendo. Uma coisa absurda. E você via que era por conta dessa ansiedade, de toda essa mudança. Eu vi porque voltou pra escola. Gente, eles não conseguiam esperar um intervalo pra comer. Eles ficavam toda, tia, eu tô com fome, tia, eu tô com fome. Eu falei, gente, mas agora voltamos a ter horário. Então, assim, tudo muito difícil. Você imagina que isso é importante, que a Larissa está falando. Nós não temos como mensurar isso, não tem como. Mas esses 2 anos, eles vão ter seríssimas consequências no aprendizado. Teve criança que não aprendeu nada nesses 2 anos, né? Eles podem até ter passado de ano, né, Larissa? Sim. Mas não cresceram na pedagogia, não cresceram na formalidade da educação, eles estacionaram, né? Professores ficaram também mais depressivos, não é depressão profunda, mas depressivos, inseguros, perderam a motivação do olhar, do abraço, do beijo na criança. Eu lembro, coisa interessante, como que são coisas marcantes, né? Eu tive 2 professores, aliás, tive vários professores que me marcaram muito, né? Um deles de uma forma muito brincalhona. Alguns vão fazer aqui no bate-papo, vão lembrar dele. Eu tive um professor maravilhoso que me deixou uma sensação de prazer linda na vida, chamado professor Mourão. Se alguém vai lembrar, professor Mourão, né? Ele era um professor grande, né? Muito bem gordo, né? E ele entrava na sala de aula segurando aqui, mas era de uma simpatia. Ele olhava e falava assim, eu era pequeno, tinha 10 anos, 12 anos de idade. Ele entrava na sala, parava na porta e eu me escondia lá no fundo, né? Porque era uma brincadeira, era um praxe. Ore, e eu ficava escondido. Ore, né? Ore por nós. Isso, eu tinha 12 anos de idade. Aí eu aparecia, levantava, aquilo gerava uma sensação, para mim, olha que coisa, era uma brincadeira, todos riam, mas para mim era algo que massageava a alma, tá? E um dia uma professora, professora Marguerite, eu falo que são coisas na vida incríveis. Eu estava muito tagarela, do meio para o fundo da sala de aula, né? No finalzinho da aula, tô saindo, na época era aquelas sacolas, né? Carregava. Eu sou o mais velho do grupo aqui, viu? Então, carregava aquela sacola de caderno, né? Com alça, colocava aqui. Eu tô saindo, a professora Marguerite me chama e fala assim, ó. A partir de amanhã, você vai sentar nessa cadeira aqui, nessa carteira. Era lá na frente. Eu senti um jeito, porque não é que eu não sentava na frente porque eu queria bagunçar, eu sentia porque eu tinha vergonha, né? Tinha vergonha. Ela me pôs na frente. Ela rompeu com a minha timidez, com a minha vergonha e mostrou para mim que eu tinha que me dedicar mais aos estudos. Esse era o grande educador, né? Educador do papel, da prática, mas educador de alma, né? E nós perdemos um pouco na educação isso também, né? Nós temos hoje educadores fragilizados, não por culpa, mas por causa de uma pandemia, perdas. Tem professora que eu conheço que perdeu a mãe na pandemia, e eram só as 2. Ela está sofrendo até hoje. Agora, como ela consegue transmitir o educar, né? Como ela consegue ser pro aluno, sendo que ela perdeu uma parte da vida dela por causa da pandemia? Olha a complexibilidade, né, de tudo que está acontecendo hoje e que a gente não consegue mensurar. Talvez ele um pouco mais no consultório dele, o nível desses problemas que a pandemia trouxe para nós. Eu acho que foi muito sério. Muito mesmo. As crianças voltaram da pandemia falando muito de morte. Uma coisa assim absurda. Então, porque escutaram isso? Porque só passaram por isso. Morreu. Aí eu lembro que no começo mesmo, ainda tinha toda aquela distância, aquele distanciamento de carteira, todo mundo de máscara, tudo muito diferente. Aí fila para eu ver as apostilas. Aí começavam aquelas conversas na fila. As crianças. Você perdeu alguém na pandemia? perdi minha tia, perdi minha vizinha, perdi não sei o quê. Eu falei, gente, vamos parar com esse assunto. Mas tinha que conversar. Então eu fazia, gente, vamos conversar então um pouquinho por dia sobre isso. Eles tinham que falar de morte. E quem não perdeu ninguém na família, inventava algum outro assunto de morte. Então assim, sério, tinha aluno que falava assim, eu lembro do gato. Porque começava a chorar do nada. Porque eu perdi meu gato, chorava, desenhava o gato morto. Eu falei, mas quando morreu seu gato? Eu achava que foi fim de semana, há 2 anos. Eu falava, gente, que difícil.
porque só ouvia falar morte, as crianças só falavam de morte, desenhavam morte, aí eu passava pros pais. Ó, nossa, mas o gato morreu faz tanto tempo. Falei, então, mas o assunto aqui ultimamente é só morte, por conta da pandemia mesmo. E colaborando um pouquinho com a sua fala, foi tão maçante essa fala, e cruel, que assim causou realmente assim um prejuízo significativo. E se você for pegar pela estatística, morte ano por ano no Brasil até 2021, 2022, você vai ver assim que a mesma quantidade que morria em 2018, morria em 2019, 2020, não aumentou. Não houve variação. Isso é interessante. Eu falei, eu preciso pesquisar isso, né? Muito. Porque de onde que morreu toda essa gente, vamos ver se então se aumentou esse índice de morte geral. Não aumentou. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que morreram na pandemia do coração, morreram com outras doenças, tudo era Covid. Tudo era Covid. Então, o Covid, ninguém mais morreu de nada. Eu achei incrível isso, né? O Covid curou durante 2 anos todas as doenças, porque ninguém morria de outra doença a não ser Covid. Então, assim, isso ficou maçante, isso ficou, assim, bem pesado. Por isso que muitos adoeceram, por isso que muitos entraram em pânico, muitos criaram, por exemplo, assim, uma fobia social de estar no meio das pessoas, porque ficou um negócio, assim, muito maçante. Não que não foi significativo, claro que foi significativo. Eu quase morri com o Covid, mas as pessoas, assim, houve um exagero na fala e por isso que as crianças sentiram mais. Imagina, uma criança que está crescendo para a vida durante 2 anos massacrada por morte. Então, 2 anos ali de prejuízo. Imagina o quanto que isso é prejudicial. Isso para uma criança que não tem essa noção que nós temos. Nós temos a noção do que aconteceu, nós conseguimos calcular essas perdas, esses prejuízos, mas a criança não consegue, ela não tem essa dimensão ainda. Principalmente com 10, 11 anos. Que dimensão ela tem de futuro? Não tem. Não. Então, isso é um ponto significativo. Então, assim, eu procurava ensinar muito minha filhinha, né? Minha filhinha tem 13 hoje. Falei, calma, não é tudo isso não é desse jeito que está acontecendo. E mostrava outros números para ela, para mostrar para ela que não era só aquilo. Para não entrar nesse plano. Agora, colaborando com a fala do Ori também, dos professores, Ori, hoje os pais, prestem atenção nessa minha crítica, e eu faço essa crítica com muito amor mesmo, não é com raiva que eu faço essa crítica, não. Você precisa valorizar o professor do seu filho, porque quando o professor do seu filho chama a atenção dele, ele não está querendo prejudicar o seu filho, ele está querendo tornar ele um cidadão de bem. E às vezes muitos pais intolerantes, quando esse professor chama essa atenção, vai brigar com os professores. Você deixa o seu filho com o professor ali 4, 5, 6 horas e vai brigar com a única pessoa que está tentando ajudar o seu filho. Então, nós precisamos voltar às raízes. Olha, na minha época, se eu respondesse com um professor, eu caía no couro, meu filho. Eu não me descia o couro, não tinha conversa não, porque eu precisava respeitar os professores. Hoje, às vezes, alguns alunos querendo brigar, violentar ali o professor, batendo nele, né? Então, assim, a gente vê assim, uma desarmonia. E a pandemia colaborou muito e a família nesse retorno. Apoia essa agressividade. Isso. E aí a família está errada, porque ela apoia a agressividade, ela apoia o mau comportamento, né? Querendo defender, eu entendo que está querendo defender a criança, o jovem, mas está defendendo de uma maneira inadequada, porque o professor precisa ser preservado, porque ele está ali, ele vai auxiliar, ele vai encaminhar essa criança com outro profissional se for necessário, mas as famílias precisam trabalhar em conjunto com os professores, porque eu vejo assim, que é uma classe que está sofrendo muito. Exatamente, porque nossa função como pedagogos não é só transmitir conteúdos, né, se informar cidadãos. E como o Ori, a gente estava conversando aqui no começo, as crianças não estão sabendo lidar com as frustrações, né, Ori? Sim, exatamente isso. Enfim, eu acho que é um momento, acho que importante que nós estamos aqui reunidos, né? Com o Papo da Hora, para que a gente pudesse deixar, dentro das nossas limitações, algumas preocupações. Não descuide do seu filho, não deixe seu filho aos cuidados de um celular. Não que ele não possa usar, hoje é irreversível isso, né? Mas tente de vez em quando trocar 5 minutos desse celular por 5 minutos de colo, de beijo, de abraço, de um passeio numa praça, de comer uma pipoca, né? Sabe uma coisa assim? Nós perdemos essa referência. Preste atenção que nós perdemos. Aí depois o filho cresce com fragilidades,
porque ele não vai ter essa presença que robustece a alma da criança, e lá na frente ele entra no mundo das drogas, ele fica agressivo, ele fica individualista, aí ele não cuida, não dá amor pro pai e a mãe, a gente fala assim, onde que eu errei? Né? Por que será? É o filho do vizinho que é o culpado. Nós sempre vamos achar um culpado para isso. Então, quem sabe desse momentinho que a gente está passando aqui, compartilhando através dos canais aqui do Augusto, que realmente a gente possa, deixa eu repensar um pouco, na escola, como foi dito, né? Às vezes nós pais não sabemos o que está acontecendo na escola, aí o filho chega e fala assim, a professora me fez e me falou isso. Você em casa fica bravo com a professora. Tá errado, desculpa, tá errado. Pode até ter a professora ou o professor que possa falhar um pouco por uma fragilidade, mas em 99% o professor, o diretor, a equipe pedagógica, eles estão lá cuidando naquelas 4 ou 8 horas, 7 horas, sei lá, que eles ficam na escola, eles estão cuidando do seu maior bem, da sua preciosidade que é seu filho. E você vai ficar contra o professor? Não tá lógico. Vamos voltar ao antigamente, né? Eu falei que eu sou o mais velho daqui, né? Meus pais, se ele escutasse uma crítica com o professor, ele agradecia o professor, né? E ainda dava bronca em mim. Olha lá, se eu não tenho que apanhar por isso, né? Igual eu tô falando das frustrações, né? Hoje o pai vai na escola reclamar que o filho não tirou 10. E assim, claro, não foi o professor que deu 10, eu sempre falo, foi a criança que não tirou 10, precisa estudar mais. Mas eu acho mais interessante um aluno não 10 do que o aluno 10, porque lidar com as frustrações é muito importante. Porque um aluno só 10, não vai ser 10 a vida inteira, né? Então, vai crescer um adulto, e aí quando ele não for 10 no decorrer da sua vida, no seu ambiente de trabalho, ele vai ser totalmente frustrado, porque ele não soube lidar com aquilo. Com perdas, né? Com perdas. É bem isso. A gente estamos chegando nos momentos finais, né? Só que eu queria compartilhar algo. Alguns anos atrás, isso aqui nunca foi falado... Poucas pessoas sabem, alguns anos atrás, por 3 vezes eu tentei tirar minha própria vida. Olha só. Uma delas foi que eu fui até a rodovia, aqui próximo mesmo, aqui da Santa Amélia, e tentei me jogar na frente de um caminhão, só que eu não consegui, minhas pernas travaram. E foi aí onde eu achei importante buscar um relacionamento com Deus. Eu tentei tirar minha vida, fui até a rodovia por 2 vezes, tentei me jogar na frente do caminhão e não consegui. Você chegou à conclusão do quê? O porquê disso? Uma frustração? Frustração em relacionamentos. E a terceira vez foi com uma faca. Fui até o fundo do quintal, tentei tirar minha própria vida, coloquei a faca no meu pescoço e não tive coragem. Porque na realidade, quem quer tirar a própria vida, ela não quer tirar a própria vida. A gente quer eliminar a dor, tentar matar a dor. Não tirar a vida. A gente tem medo de tirar a vida. A gente quer tentar matar a dor. Como você teve. Como eu tive. E o que foi importante para mim foi ter um encontro na parte espiritual. Isso me ajudou muito. Porém, algumas semanas atrás eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu compartilhei com o Ori. Pedi para ele, contei a história para ele, falei, eu tô sofrendo com crise de ansiedade. E ele me orientou a ir ao fundo do quintal. O pessoal que está em casa está ouvindo. Sem faca, não sabia, né? Sem faca. Ao fundo do quintal, à noite, olhar para a lua e falar com Deus. Foi o que eu fiz durante 3, 4 dias. E isso foi um alívio para mim. Então, por isso que é muito importante a gente, às vezes, ouvir. Porque sempre quando uma pessoa vem falar com a gente quer falar. Mas às vezes a gente está precisando somente ouvir aquela pessoa. É isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. E para quem está em casa. E colaborando, a Bíblia diz assim em Provérbios: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não vai se afastar desse propósito, desse caminho. Então, a fé, o ser cidadão, é um ensino que o pai e a mãe tem que pegar na mão, tem que fazer junto, não é só falar, né? Vai, faz isso. Vai lá. Não, é fazer junto, como o Lázaro tem falado, como você tem falado, Larissa. Tem que estar junto. Sim. O educador está junto, né? Então, a fé, eu percebo ela assim, ela é assim um dos fundamentos principais que nós precisamos ter, porque o dia que perder qualquer esperança, se a gente tiver fé em Deus, é o porto seguro para a gente poder parar, respirar, analisar um pouquinho, mas não, peraí, tem jeito. Agora, o dia que a gente perder esse contato com Deus, né? Sim. O universo que seja, então aí acabou. Aí não tem mais nada mesmo que segura a gente aqui. Então, quando eu vejo você falando tirar a dor, é isso mesmo. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor.
E como que ela vai tirar essa dor? Ela tem que se render a essa dor. Porque se ela não se render, ela ficar resistindo à dor, ela não busca ajuda. O Ori é testemunha de quantos casos que entrou lá na clínica, que a pessoa foi compulsiva, ela não quis, recebeu talvez o melhor tratamento lá, mas não voltou. Por quê? Porque não quis. Ela não melhorou. Ela não queria. Então, o primeiro passo é entender a dor. Eu sinto a dor e eu quero tirar essa dor de mim e buscar ajuda. Então, quando a pessoa está disposta a fazer o que você fez, buscar, seja em Deus, seja num profissional, é o primeiro grande passo, o reconhecimento dessa dor para eliminar ela. E, se possível, eu gostaria de falar para quem está ouvindo, eu não sei se todos têm o conhecimento, eu trabalho com a hipnose. E a hipnose é uma ferramenta, olha, maravilhosa, dentro da psicologia, reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, da Medicina, da Odontologia. Então, a hipnose, inclusive, ela pode ser utilizada na pedagogia também. Tá? Para aprendizado, para destravar, para eliminar aqueles brancos, que tem técnicas maravilhosas para aquilo também. E a hipnose ela vai trabalhar diretamente nas emoções, nos sentimentos. Então é uma técnica que a gente vai realmente buscar lá dentro o que está acontecendo. Então, dentro do trabalho terapêutico, se fosse só com a psicologia, ela demora um pouco mais para chegar nessa raiz. Com a hipnose, o acesso é muito mais rápido e preciso. Né? Como você disse, às vezes eu preciso de imediato. Né? Porque se não for de imediato, aí tem que entrar a parte medicamentosa, ela não dá conta de suportar. Né? Então eu vou contar um caso rapidinho para fechar isso. Uma mãe chegou em mim com uma filha ela devia ter 14 anos na época, eles passaram por um assalto numa cidade. E nesse assalto tinham vários jovens, e o pessoal foi violento com os jovens, e chegaram a tocar na menina. Né? Então tocaram nela. E aí ela criou assim um pânico, ela criou assim uma fobia social que ela só conseguia ficar com a mãe. Nem o pai, ninguém conseguia tocar nela. Né? E ela chegou no meu consultório com a carta de internação, uma menina de 14 anos. Né? Pessoal, o caso dela é de internação, tá aqui, ela tem que ficar internada 30 dias porque está nessa condição. Aí eu falei assim, então me dá a chance de fazer pelo menos 4 sessões com ela antes de internar ela. Aí depois interna, se não tiver jeito, interna. Então, e aí eu já entrei direto trabalhando a parte do trauma, porque foi o que causou. Não existia assim um antecedente. Então, e você entrou com a hipnose? Com a hipnose. Não existia assim uma causa desconhecida, não, era conhecida, o fato. Então aí nós fizemos uma sessão lá, mais de 1 hora, porque eu queria resolver aquela questão. Quando a gente trabalhou na primeira sessão, o trauma, você não vai acreditar, ela conseguiu liberar perdão para os assaltantes já no primeiro dia. Ela liberou perdão. No segundo dia que ela voltou lá, ela já não era mais a mesma menina. No primeiro dia eu falei assim, eu posso tocar você? Que eu queria testar. Sim. A mãe estava junto, participou da sessão junto. Ela não conseguia deixar eu tocar na mão dela. Não tinha condições de tocar na mão dela. No segundo dia que ela veio lá, ela já permitiu dar um abraço nela. Então, e aí já não tinha mais os pensamentos de suicídio, já não tinha mais nada daquilo. Então, a hipnose ela é uma ferramenta assim maravilhosa quando tem um trauma bem específico como foi esse. Então é muito rápido, o acesso é muito rápido, a transformação. E detalhe, no terceiro dia ela já estava tratando outros problemas que não tinham mais nada a ver com o primeiro, não precisou ser internada, não precisou tomar medicação. Então assim, mas ela quis, ela permitiu, eu quero falar porque ela permitiu. Sim. Então se ela não tivesse permitido esse acesso, tem jeito. Ela ia ser internada mesmo porque ia ser contra a vontade dela. Então quando a gente quer, é possível. Foi o que você fez. O que você fez. Eu não sabia que você foi no quintal, né? Porque eu falei para ele assim, busque algo seu, né? Eu falei, ainda brinquei com ele, lá na rua não vai poder, né? Porque é morro movimentado, então vai no fundo do teu quintal, alguma coisa, encontre-se com você, né? E que bom ouvir isso, feliz com isso. 100% grato. Bom, e desculpa, isso é importante. Augusto deu um testemunho e a Larissa também deu um testemunho, né? Ela falou do problema da saúde há 3 anos e voltou. Né? 13. Uma depressão. 13 anos. 13, desculpa, eu falei 3, né? 13. E voltou. E a mesma coisa, uma depressão, uma angústia, pode voltar. Só que aí você já tem ferramentas outras para você se fortalecer e sofrer menos, porque é terrível. Você fica um questionamento, acho que para encerrar, né? Você fica um questionamento assim, mas por que eu estou passando por isso? E começa, parece que fugir do teu controle é extremamente complicado. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Pode. Você tá com um boné bonito, rapaz.
nessa entrevista. Me conta um pouco dele. Eu ia até agradecer, né? Porque é Setembro Amarelo, olha. Eu vim de amarelo. Eu falei, nossa, tinha que vir de amarelo. Não. Eu não sei se existe meio daltônico, né? Existe meio daltônico. Eu sou meio daltônico, porque eu não sei se é verde ou se é azul, mas o boné, eu queria agradecer a Lari novamente, foi um presente, tá bom? Gostei De muito. todo o coração. Muito obrigado. E Você merece. Obrigado. O Setembro Amarelo é um assunto que, se for conversar, vai muito. Perpétuo. O Ori poderia falar da experiência lá na casa de Ângeles, né? O Rogério poderia falar muito mais ainda de traumas, de como resolver, procurar a solução. A Lari também de só convivência com as crianças e com amigas. Só que isso é um assunto que eu acho importante que a mídia dê mais atenção, né? E o governo também dê mais atenção nas escolas. Isso aí só acontece se a gente começar a falar em casa. Perfeito. Eu achei muito importante quando eu tive que destravar quando eu fui falar com o Wally esse assunto, né? Por quê? Não sei, só para encerrar, tá? Eu não tive essa ligação de meu pai vir falar comigo e eu se abrir com ele. Então eu me fechei muito para falar as coisas, né? Então quando eu fui falar com o Wally esse assunto de crise de ansiedade, foi um pouco difícil para mim. Mas quando eu falei, parece que destravou. Que legal. Falar é muito bom. Parabéns. Queria agradecer o Wally, tá bom? Eu que agradeço. A oportunidade, a confiança, isso é importante. Considerações finais do Senhor, algum recado para quem está nos assistindo? Bom, primeiro, queria deixar claro aqui na mesa, né, minha admiração pela Larissa, pela luta dela, né, que fica aqui as melhores e maiores energias para ela nesse momento, como para tanta gente, né? Nem sempre lutar com um probleminha de saúde, né, com uma dificuldade, é o problema maior. Tem muita gente que não tem um problema na corrente sanguínea, mas tem um problema mental destrutivo, né, que vai acabando, aniquilando o ser humano com vontade de viver. Vamos transformar não nosso setembro, a nossa vida, que a nossa vida esteja cheia de bom ânimo, cheia de vida e de fé em Deus, né? Vamos acreditar. Eu sempre cresci num berço católico. Então eu aprendi desde pequenininho, quando eu morava no sítio, minha mãe dizendo o seguinte: filho, vamos dormir? E tinha que dormir. Ela era muito carinhosa, mas eu não dormia. Ela, quando eu deitava, ela falava assim: agora reze pro seu anjo da guarda. No início eu ficava pensando, né? Quem que é anjo da guarda, né? Mas enfim, reze pro seu anjo da guarda. E eu hoje, né? Acredito cegamente, piamente, que Deus nos dá esse anjo da guarda, sabe? Eu tenho certeza que quando ele foi no fundo do quintal, lá no passado, o anjo da guarda ajudou muito para que ele não fizesse nenhuma besteira. Quando ele foi lá no viaduto, lá na Faria Lima, é isso que eu entendi, o anjo da guarda dele o protegeu. Todos nós temos um anjo que nos protege. Todos nós temos um anjo que cuida de nós, na nossa luta pela vida, nossa luta familiar, os encontros familiares, né? E os maiores problemas estão dentro da família, às vezes, né? Então, haja muita paz no seu coração e a convicção de que Deus nos ama. Deus é Pai, né? E Ele cuida da gente o tempo inteiro, né? E nós não estamos cuidando dos nossos o tempo inteiro como deveríamos. Um abraço, fique com Deus, que o nosso setembro seja outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, todos os meses, né? Não só para suicídio, mas em função da vida, da inclusão, né? E de tantas outras segmentos, né? A Larissa vai falar um pouquinho sobre esse outro segmento, enfim. Deus os abençoe, tá? Obrigado, Augusto, pela oportunidade. Parabéns pelo belíssimo boné, tá? E vamos lá. E Rogério, muito bom te rever de novo, tá? Um grande abraço. Gostaria de agradecer ao pastor, psicólogo, bombeiro. O currículo é grande, né? Rogério, muito obrigado. Só salva a vida, né? Só salva a vida, né? Qual é o seu endereço também do consultório, tá bom? Quem está nos assistindo. Ok. Quero agradecer a todos, né? E maravilhoso poder estar aqui nessa manhã. Para mim foi uma satisfação, Ori, Larissa, conhecê-la pessoalmente, né? O Augusto, amigo aí de alguns anos também. E colaborando com a fala do Ori, a Bíblia diz assim: olha, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e livram. Então, os anjos do livramento nos auxilia mesmo, né? De acordo com a vontade de Deus, quando nós temos esse temor aí. E eu quero falar para você que se você está passando por alguma situação ou conhece alguém que está passando por situações que nós aqui conversamos, aprenda a fazer a sua autoanálise e reconhecer a necessidade de buscar ajuda. Então, não espere talvez só que o outro te observe. Tome o primeiro passo. Porque às vezes a gente fica esperando o reconhecimento do outro e às vezes o reconhecimento não vem.
Então, primeiramente, somos nós que precisamos entender que está deficiente em alguma coisa, né? Está precisando de alguma coisa. Então, e busque, comece conversando com pessoas que você confie, como o Augusto falou aqui, o ore, né? A presença do pai, simbolizou, emocionalmente simbolizou a figura do seu pai. E foi significativo, porque houve um destravamento aí em alguma coisa. Então, isso é importante. Então, busque pessoas que você confia, seja um professor, seja um outro profissional, alguém que você identifica. Eu, quando os meus pais, eles se separaram, eu tinha 13 anos e havia muita briga dentro de casa. E eu sempre falava, a minha família não vai ser como a família dos meus pais. Então, eu sempre tinha algo dentro de mim falando, igual a família do meu pai não vai ser, não vai ter briga. Então, só que eu tive que me espelhar de alguém de fora. Então, havia um casal que eu me espelhava neles. Falava, puxa, é esse modelo que eu quero para minha família. E graças a Deus eu consegui construir esse modelo para minha família. Então, isso a gente constrói para qualquer coisa, seja para as nossas mazelas, seja para as dificuldades que aparecer. O poder está em nós, está dentro de nós. Nós precisamos dar esse primeiro passo e essa é a oportunidade de você dar. Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem minhas redes sociais, né? Tem no Instagram, tem várias palestras ali, lives com exercícios, inclusive de auto-hipnose, para auxiliar. E eu atendo ali na Aristide Bellodi 111, em frente ao Hospital São Marcos. Redes sociais? O Instagram é hipnoterapeuta Rogério Ricardo. Tá sempre sorteando, eu vejo lá, né? Sempre sorteando Sessões, né? Sempre estou auxiliando algumas pessoas ali, sorteando sessões e graças a Deus tem sido uma bênção para as pessoas. E eu vi essa última lá da hipnose lá do... Da Verônica. Isso, Ali foi uma brincadeira que nós fizemos, porque o pessoal tem uma ideia muito equivocada, que vai ficar inconsciente, que vai perder a razão, que o hipnotista faz o que quer com a pessoa. Fosse bom, seria maravilhoso se fosse desse jeito. Porque não ia ter mais drogado, alcoólatra, compulsivo, já acabava com o problema de todo mundo. Não. É uma ferramenta maravilhosa? Mas a pessoa tem que querer, tem que permitir. Então, procure conhecer e você vai ver que realmente é fantástico. Larissa Castro Melo, falei certo, né? Eu sempre Certinho. troco o nome com sobrenome, tiro um L, Não, coloco tá certinho. Ricardo Rogério? Ricardo Rogério. Só não tem como colocar José Ori, né? Ao contrário, Ori José, né? Ô, Lari, queria te agradecer, tá bom? Obrigado pelo presente. Você vai me ver sempre, cara. Que bom que gostou. Tá bom? Eu que agradeço, viu, Augusto, por abrir novamente espaço para mim. Obrigada aí, Rogério, prazer em conhecê-lo. Ore, gratidão, sempre. E queria falar, até no outro podcast eu falei, né, que a minha frase até um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Sempre eu penso isso. Então, e deixar um recado aí para os pais mesmo. Ouçam seus filhos, prestem atenção nos sentimentos deles, conversem com eles. Eu falo que criança brincando fala muito. Então, assim, brinque com eles, passeie, dê um tempo seu para eles. Almocem juntos, o que der, jantem juntos. Fique atento aos sentimentos mesmo das crianças. É isso. Tá bom? E você que tá em casa, até o próximo podcast. Que essa canção fale profundamente ao seu coração. A solidão insiste em te calar, te prende, te oprime num mundinho particular, cheio de justiça própria e condenação. Você em sua mente na maior discussão, tentando encontrar uma solução pra não acabar com tudo. Mas calma, segura firme a minha mão. Eu sou sua paz, sua construção. Eu sou a sua justiça, a solução em vida. Pra que tentar tirar a sua vida? Se eu me entreguei pra salvar a sua vida, viver é a melhor opção. Deixa eu preencher esse vazio, vem aí, dentro do seu coração.
seu coração. A solidão insiste em te calar, te prende, te oprime num mundinho particular, cheio de justiça própria e condenação. Você e sua mente na maior discussão, tentando encontrar uma solução pra não acabar com tudo. Mas calma, segura firme a minha mão. Eu sou tua paz, tua construção. Eu sou a tua justiça, tua melhor saída. Pra que tentar tirar a sua vida, se eu me entreguei pra salvar a sua vida? Viver é a melhor opção. Deixa eu preencher esse vazio bem aí, dentro do seu coração. Dentro do seu coração, deixa Deus mudar você. Dentro do seu coração. Viver é a melhor opção. Ele é assim. É verdade. Socorro bem presente no dia da angústia.